que nela Jesus me salvou. Aleluia. Como lemos aqui, bem-aventurado quem é humilde, simples, né? Estava conversando com um senhor lá no serviço, estava conversando com ele que tem gente que tem muito dinheiro, e passa por você, conversa com você, te abraça, sorri para você. Tipo o nosso chefe lá do serviço, ele passa sorrindo para todo mundo é igual para ele. E tem muito dinheiro. E tem gente que às vezes não tem nada, e é hipócrita ainda. Passa, não fala com a pessoa, não está nem aí para ninguém. É verdade. E pior de tudo ainda é avarento. Aquela pessoa que não está nem aí, não ajuda ninguém. Se a pessoa morrer, morreu. Ele vai dizer, não, estava na hora dele morrer. Pode ajudar com alguma coisa, mas não ajuda. Então, o que Jesus passa para nós é que ele era filho de Deus. Glória a Deus. Mas ele não tomou por usurpação. Dizer, eu sou o filho de Deus e assim. Não. Ele foi humilde. Já começou nascendo numa manjedoura, no meio dos animais. Já começou humildemente nascendo em algo em que rejeitaram ele. Para que se cumprisse a Escritura. Glória a Deus. Ele disse que ele não vem a este mundo apenas trazer paz. Ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a palavra. E a palavra, às vezes, contraria um ao outro. E ele diz assim que aí a sogra vai ser inimiga da nora, a nora vai ser inimiga da sogra, o filho vai ser contra o pai. Por quê? Porque às vezes rejeita a Escritura Sagrada. Por isso, se torna um inimigo do outro. Mesmo dentro de casa. Então, o inimigo às vezes está dentro de casa, por rejeitar a Cristo, por rejeitar o que você fala e por olhar para você lá atrás, no passado, e não no momento em que você está vivendo presente diante do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aquele que chora no tempo de hoje será consolado. Haverá um dia que terá o choro e não haverá consolo, porque o Espírito de Deus não estará mais aqui. Então hoje é o momento de nós chorar. Hoje é o momento de nós se apegar a Deus. Hoje é o momento de se apegar a Deus com humildade, com simplicidade diante do Senhor. Pois assim o Senhor nos ensinou. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração e encontre descanso para a vossa alma. Ele não dá algo pesado para nós levar, ele dá de acordo com o que podemos. Amém? Louvado seja nosso Deus. Já vou começar com as oportunidades, quero chamar aqui já a Ana. Glória a Deus, e as palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Graças a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz que os irmãos estão aqui hoje para nos visitar. Eu amo esses irmãos, então sejam bem-vindos cada vez que vocês virem. Nós temos mais irmãos também que estão aqui, que Deus abençoe cada um nessa noite. Estamos em pouquinho, mas sabemos que o Senhor já se faz presente no nosso meio. O Deus que nós servimos, Ele não é de multidão. Ele é aquela pessoa que quer chegar até Ele. Glória a Deus, então, nós sabemos que essa aqui é uma congregaçãozinha de família. Mas muitas vezes só que enche, que tem que tirar até essa mesa para fora, que enche de gente, irmão. Deus tem trazido muita gente aqui, tem abençoado muito esse trabalho. O Bonerci, quando estava ação, chegava às 6 horas, já estava arrumando cadeira e tudo aqui, coitado. Eu disse para ele, levante, vai lá arrumar as cadeiras. Eu não posso. E agora não pode, mas ele fazia, né, irmão? Chegava a hora do culto, ele já estava arrumando tudo, porque ele gosta muito do culto, ele adora o culto aqui em casa. Faz muito tempo que tem aqui, já tem mais, vai fazer 2 anos já, irmãos. Foi no tempo da Rosana. A Rosana que quis abrir, mas ela não queria que nós voltássemos pastor, ela que queria tomar conta do campo. Aí quando nós pegamos o pastor Carlos, ela saiu, mas ela queria pegar aquilo, ela gostava muito de pregar. Deus fez a obra, né, moça? Abrimos, está aberto até o dia de hoje, vai ficar aberto até quando o Senhor quiser. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanime com a sua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Mas conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanime com a sua cruz.
o que tu precisas, conta pra Jesus. Quem foi aquele homem Que carregou a cruz? Seu nome eu não esqueço, seu nome é Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Eu não o conhecia, mas agora eu sei quem é. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Eu não o conhecia, mas agora eu sei quem é. Põe um anjo aqui, Senhor, Ponha outro lá, ponha um na porta e outro no altar. Jesus fica no meio para operar. Operando ele, Satanás não pode entrar. Ponha um anjo aqui, Senhor, ponha outro lá. Ponha um na porta e outro no altar. Jesus fica no meio para operar. Operando ele, Satanás não pode entrar. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui e morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho me mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Desde o dia em que a algo se modificou, Glória a Deus. Aleluia. encontrei a paz. Conquisto meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Assim nos diz a palavra do Senhor em Lucas 19, versículo 11 a seguir. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Aleluia, glória a Deus. Para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Palavra linda do Senhor que nos diz aqui em Lucas 19. Que nos diz a passagem que Zaqueu, que ele queria ver quem era Jesus. Ele era rico, ele tinha de tudo, né? E ele quis saber quem era esse Jesus. E Jesus ia passando, mas a multidão era muito grande. E não dava para ver que ele era pequeno, era, né? Pequena estatura, aqui nos diz a palavra do Senhor. Mas ele foi adiante e subiu numa figueira brava. Então ele fez um esforço para ver Jesus aquele dia. Então, meus irmãos, ele teve a fé. Aquele dia ele subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus. Ele enfrentou algo que ele não imaginava naquele momento, né? Mas ele teve a coragem e foi fazer aquilo que veio ao seu coração, porque ele queria conhecer o Senhor, né? Todos queriam saber quem era o Jesus naquele tempo, porque o Senhor, ele era falado, né? Ele era, né, o seu nome, ele correu por toda a Galiléia, por todo aquele Israel, todo o povo de lá queriam
saber quem era ele. A multidão, a palavra de Deus nos diz aqui que a multidão acompanhava ele e queria saber muito mais dele. E Zaqueu também queria, e ele era um chefe dos publicanos, ele era um cobrador de impostos, mas Jesus, vendo ele e viu a sua fé, olhou para Zaqueu e disse que ia posar na casa de Zaqueu, né? Porque viu que ele tinha uma fé muito grande, e aquele dia foi um milagre na vida dele, né? Na casa dele, porque Jesus foi até ele e falou para ele que queria posar na casa dele. Isso foi um milagre naquele tempo, né, meus irmãos? Porque aquele tempo lá era um tempo muito, né, perseguidor, né? Porque ele era um homem que era um publicano. Naquele tempo ele era um pecador, né? Como qualquer um pecador. Só que ele se arrependeu dos pecados dele ali. Fala mais para frente aqui. Mas esse homem, ele conheceu a Jesus, porque ele subiu a figueira brava. Então ele teve que fazer algo, né? Teve que se esforçar para ver quem era Jesus, conhecer esse homem, né? E esse homem mudou a vida dele e da casa dele, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. É só simples. Glória a Deus. Não adianta você vir aqui na frente e falar tudo sobre a Bíblia. Não adianta você falar aqui para todo mundo aqui, ó, quantos pingos Jesus derramou. Não importa isso. O mais importante é que ele derramou tudo por nós. A vida dele. Glória a Deus, aleluia. E o que Zaqueu fez foi algo maravilhoso naquela época, né? Primeiro já subiu numa figueira cheia de espinhos, já uma coisa, já era difícil, né? Já subiu num lugar difícil para ver Jesus. E ele não queria milagre, ele não queria bênção, ele não queria dinheiro, ele queria conhecer Jesus. E quando ele conheceu Jesus, a vida dele mudou. Porque ele também era o filho de Abraão. Agora ele começa a ouvir Jesus e ele entende que a vida dele, que ele vivia, de publicano, era de roubo, de extorquir alguém. E quando diz assim, agora, a partir de agora, aquele quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Glória a Deus, aleluia. E vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Quando você conhece Jesus, a tua história muda. Você é aquele que estava pegado às coisas do mundo, agora você não está mais. A tua história muda. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de salvação, de libertação, de transformação. Deus de milagre, Deus de providência. E Ele chega na hora certa. Amém? Vou dar uma oportunidade para a irmã Amélia. E já logo estaremos passando para o Amém. Aleluia, glória a Deus. Estou cumprimentando com Deus, Papai do Senhor, nessa noite. Irmãos, assim como o Zaqueu, né? Foi um milagre na vida dele, né, irmãos? Assim como uma criança que há muito tempo atrás, irmão, foi para casa, não tinha mais o que fazer pela medicina, irmãos. Pela medicina não tinha mais o que fazer. Foi mandada para casa só para esperar morrer, irmão. Meu pai tirou a tábua da casa porque nós éramos muito pobres, fez o meu caixão, eu não tinha nem um aninho, irmão. E a minha mãe tinha uma fazendinha que antigamente se usava muito comprar as fazendinhas para fazer as roupas. E o meu pai fez o meu caixãozinho. E para honra e glória do Senhor, irmão, estou aqui hoje, vou fazer 50 anos, irmão. Mas quando Deus tem promessa na minha e na tua vida, não adianta. Pode o médico dizer que não vai vencer, mas Deus vence por mim e por você, irmão, não adianta. Quando Deus está na nossa vida, quando o Senhor, nós aceitamos Jesus, irmão, a minha e a tua vida, ela é transformada, nós somos nova criatura. Para honra e glória do Senhor, irmãos, aleluia. Quando aquelas 2 jovens chegaram ali, eu convidei elas para entrar, elas disseram não. E eu convidei, não, eu não quero entrar, eu só quero uma oração. E eu pensei comigo, mas o culto está em andamento. Eu disse, não, mas veio na minha mente, vou chamar o pastor Vantuí para orar por elas. Sabe por quê, irmão? Porque a partir do momento que a gente atende as almas, irmão, não podemos deixar essas almas sair de mão vazia, irmão. Porque assim como um dia Deus usou alguém para ir lá me entregar, irmão, orar por mim, temos que orar por essas almas também, não podemos deixar sair de mão vazia, irmão. Quem sabe amanhã depois elas estão aqui fazendo culto conosco, o ano do novo, ganhando almas para o Senhor. O mais importante, irmãos, nesse momento, nós ganhamos almas para o Senhor, aleluia. Tá tudo difícil, tá tudo dificultoso, tá, irmãos, mas nós temos
E eu disse, Senhor, elas não podem sair aqui com as mãos vazias. Aí me lembrei do pastor Vantuí, eu disse, vou chamar o pastor. Não podemos, irmão, deixar essas almas sair com as mãos vazias. Porque assim como alguém um dia elas vieram atrás de uma oração, as pessoas iam atrás de mim, irmão. Aleluia. E foi assim que foi a igreja para Jesus, aleluia. E você acha como que eu era? Muito vaidosa, irmãos, eu era muito vaidosa. Eu era chamada de delegada, porque comigo não tinha, se falasse uma palavra, o facão já pegava. Até minhas irmãs dizem, hoje tu é nova criatura. Eu digo, para honra e glória do Senhor, irmão. Para honra e glória do Senhor, que Ele venha crescer, eu venha diminuir. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu digo, irmão, não adianta nós ser melhor do que ninguém, maior do que ninguém, não. Nós somos todos iguais perante o Senhor, aleluia. E hoje, irmão, quero louvar ao Senhor com o hino lá por 305, irmão. Nós somos soldados de Jesus, irmão. Nós somos chamados para marchar, para seguir em frente, irmão, para guerrear. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória, aleluia. Se a tua luta está difícil, irmão, não desista. Se a tua prova está difícil, não desista. Porque Deus está conosco, aleluia. Glórias a Deus. Quem souber, irmão, pode louvar comigo nesta noite, aleluia. O 305 da harpa, irmãos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Leva escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançar, em usar Jesus e da salvação falar, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão.
receber a oportunidade e as palmas para o Senhor. Amém. Graças a Deus. Como disse o nosso irmão Paulo, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem ama a Deus. E não é só isso. Para quem foi chamado e tem um propósito. Deus tem um propósito em cada vida. Aquele livramento, aquela proteção que Deus dá para nós, às vezes nem sabemos de onde o anjo apareceu e livrou. É o propósito de Deus. É a oração. Amém, Senhor, aleluia. Conforme Jesus disse, a oração é chave que abre o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Para poder abrir o reino dos céus é preciso ter oração, confiança, Amém. né? Fé e perseverança a cada dia que vivemos. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Glória a Deus, E já estarei passando aleluia. para o pastor, para o mensageiro desta noite. Amém. Oramos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. As palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados. Louvado é o nome do Senhor. Você pode tomar os assentos por enquanto. Um momento. Glória a Deus, aleluia. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Sabemos coisas que Ele nos deixou escrito. Mas os planos, muitas vezes, para nós, ficam em oculto até determinado momento. Aleluia. Quando o irmão ontem me fez o convite para trazer a palavra, eu falei para ele, eu vou pedir para sair mais cedo para poder estar aqui com os Glória a irmãos. Deus, aleluia. Aí eu saí mais cedo do trabalho, aí eu vim em casa, tomei um banho, peguei a palavra ali e vim até aqui. Aí a gente chega aqui e se depara, quantas mães hoje estão chorando pelos seus filhos? Mas isso ali te faz refletir. Quantos filhos estão chorando por seus pais? Então a condição não é o filho, ou a mãe, ou o pai, mas é a vida em si. Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar a esperança das pessoas, que muitas das vezes deixam de olhar para o alto, para Deus, e começam a olhar para as circunstâncias, para as situações, e com as situações acabam cegando porque deixam de olhar que existe um Deus maravilhoso, que liberta, que cura, que transforma. Então, se a jovem veio, a pastora conhece, vocês conhecem, abracem. Ah, mas ela é assim. Abracem. Nosso papel é abraçar. É uma filha pedindo por uma mãe. Ela não veio pedir dinheiro, ela veio pedir o que eu e você temos a oferecer. A presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Com um grito de socorro, me ajuda. Eu preciso. Estou desesperado. Ela não chegou falando o que era, mas eu disse, Deus me levou a perguntar para ela, o que tem no teu coração para pedir para Deus nessa noite? E aí ela se abriu. Né? Amados, louvado é o nome do Senhor. Agora nós vamos ler a palavra, aleluia, glória a Deus. Vou procurar ser breve, irmãos, dentro daquilo que o Espírito Santo nos conduziu. O texto ele está em Romanos capítulo 8, aleluia. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos ler o 26. Aleluia. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até aí tá bom, amados. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, o Espírito Santo... Pode tomar os assentos, amada. O Espírito Santo é algo real. O Espírito Santo, ele está conosco a todo instante. Mesmo que por muitas vezes nós não venhamos sentir a sua presença, mesmo porque muitas vezes a gente se sinta num deserto, muitas vezes oramos, dobramos os nossos joelhos e nos sentimos frio, parece que a nossa oração não sai dali, parece que as nossas palavras estão sendo lançadas ao vento, mas o Espírito Santo, ele permanece ali. Mas por que muitas das vezes nós louvamos, nós adoramos, muitas das vezes nós vamos ao culto, glorificamos, buscamos, e a gente não sente a presença? Porque muitas vezes a situação em que nos encontramos não permite que venhamos sentir a presença do Espírito Santo, ou simplesmente que é necessário que venhamos passar por algum deserto para aprender a valorizar a presença do Espírito Santo. Quando Deus, ele cria o que nós chamamos de terra, quando ele cria esse universo, quando ele nos cria, a palavra vai dizer que o Senhor fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Espírito Santo estava lá. Quando Jesus se prepara para vir ao mundo como homem, para um dia se sacrificar por nós, o Espírito Santo estava lá. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus é conduzido, a palavra vai dizer que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado. E Jesus lá no deserto estava fortalecido pela presença do Pai, mas ele precisou enfrentar o inimigo. E tenha certeza que o Espírito Santo estava lá, porque assim a palavra nos diz. Aleluia! Glória a Deus! Só que é lindo quando a gente fala, quando a gente lê esse versículo 26 do capítulo 8 de Romanos, que fala que a gente não sabe como pedir, mas o mesmo Espírito intercede por cada um de nós. Se a gente vai ler o contexto, ele vai dizer, ele vai nos ensinar que o Espírito, quando a pessoa está em Cristo Jesus, ele se submete à palavra de Deus, ele se submete aos mandamentos do Senhor, porque a carne não é o capaz de o fazer, mas aquele que está no Espírito, ele faz a vontade de Deus. Mas quando nos afastamos da vontade de Deus, do propósito do Senhor, começamos a sentir uma frieza, começamos a sentir que algo está errado. Não é porque o Espírito Santo nos abandonou, não é porque o Espírito Santo nos deixou, mas é porque o Senhor está nos chamando a atenção e dizendo: tem algo errado, tem algo errado comigo, tem algo errado com você. O Espírito Santo nos chama a comunhão, o Espírito chama a presença, a buscar. Aleluia, glória a Deus. E o inimigo se ira. O inimigo se ira de tal forma. Se você for ler Apocalipse, o livro de Apocalipse 14:12 vai dizer o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E como ele fala, a perseverança é porque é necessário perseverar, é necessário insistir, é necessário ir até o fim. E ele vai exposer a perseverança dos santos. Quem são os santos? Somos nós, os servos de Deus. É necessário perseverar. E perseverar muitas vezes, né, irmão? Não é fácil. Perseverar é enfrentar batalhas. Perseverar
é derrubar muralhas, perseverar, é atravessar mares, nem que seja nado ou a pé, de alguma forma, atravessar mares. Atravessar tempestades que se levantam, perseverar. Não é um mar de rosas como muitos falam por aí, que andar com Jesus, a minha vida mudou, hoje eu vivo, num mar de rosas. É uma mentira. Jesus não falou isso. É necessário perseverar, é necessário obedecer os mandamentos de Deus. Se você for para Apocalipse 12, versículo 17, ele vai dizer que o dragão, ou seja, Satanás, irou-se contra a mulher, que mulher, a noiva de Cristo, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, que somos nós. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Então é necessário perseverar, é necessário obedecer, estar na presença de Deus, buscar a cada dia. Às vezes Ele nos permite caminhar sem que sintamos a sua presença, para aprendermos quão valoroso é sentir a presença dEle. Às vezes Ele permite para ver até onde nós vamos, para ver se vamos murmurar, para ver se vamos reclamar, para ver se vamos desviar da sua palavra, desviar do que aquilo que Ele nos ensinou, desviar dos seus mandamentos, desviar das suas vontades. Ele só permite, mas Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Ele não deixou eu, Ele não deixou você órfão. E quando você não encontra palavras, quando você dobra os seus joelhos, que você não encontra palavras e você se pega falando em línguas estranhas, a palavra vai dizer que o mesmo Espírito ele está intercedendo por você. Porque a palavra vai dizer que quando aquele que fala em línguas não fala a homem, mas fala a Deus, porque só Deus o entende. É o Espírito Santo intercedendo por mim e por você. Mas eu não estou entendendo o que aquele irmão está falando aquela língua. Não é para entender, a não ser que Deus te revele, mas se não, só Deus entende, e aí Ele vai revelar para você, porque é o Espírito Santo trabalhando em sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo estava lá desde o início, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia, glória a Deus. Deus não nos deixou órfãos. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele disse: eu vou, mas não vos deixem órfãos, porque o Pai vos enviará outro Consolador, o Espírito da Justiça, que vos convencerá do pecado e do juízo. E é esse mesmo Espírito que, quando eu e você vamos tropeçar, Ele diz: opa, para aí. E aí cabe a nós darmos ouvidos ou não à voz do Espírito. Ele é o mesmo Espírito que nos convence e nos mostra: haverá um juízo de Deus. Opa, para! O caminho que estás trilhando é caminho de abismo. Para. Esse é o mesmo Espírito. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, o Senhor enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo, porque o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá, Jesus voltará. E como diz a Sagrada Escritura, cada um será julgado segundo as suas obras. Mas peraí, não é pela graça? A graça não é de graça. A graça nos conduz a obedecer a palavra de Deus. A graça nos conduz a fazer a vontade de Deus. Porque quem está no Espírito obedece a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus maravilhoso! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia!
Glória a Deus. Versículo 9, do mesmo Romanos 8, do 9 em diante vai dizer, do 7 em diante, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que é em vós habita. Amém. E para concluir, voltamos para o capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero que você preste atenção nisso aqui que nós vamos falar, querido. Há um porém para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Para todos aqueles que se achegam a Cristo, para todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor, não há condenação. Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Aleluia. E o mesmo Espírito é que nos conduz a obedecer, a fazer a vontade de Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Não é eu que convence, não é o irmão que convence, não é a irmã. Ninguém aqui do nosso meio vai convencer alguém a obedecer a voz do Senhor. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel, a nossa missão é espalhar a palavra de Deus. Como ela é. Não precisa enfeitar, irmão. Não precisa. Na humildade, na simplicidade. Porque a palavra por si só, ela fala. Você lê o texto, eu não preciso falar mais nada. O texto já fala por si. O texto já ensina. Então eu não preciso me enfeitar, eu não preciso elaborar, porque a palavra, ela já fala por si só. Então a nossa missão é levar a palavra a esses que as procuram. Como essa jovem veio aí hoje, e a gente falou, o Espírito Santo conduziu, pediu que colocasse óleo na mão dela, para que ela levasse esse óleo para casa e colocasse ou sobre a mãe dela ou sobre a cama. Eu não preciso enfeitar, eu fiz aqui o que Deus me pediu para fazer. E entregar e dizer para ela, não é o pastor, querida. Eu estou colocando esse óleo na tua mão, para você saber que é Deus que opera o milagre. Você é igual a mim. E você vai ser canal de bênção para a vida da sua mãe. É isso, não somos nós. Quem faz é Deus. A obra é do Senhor. Nós só temos que fazer o que Ele nos pediu. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Jamais, como a irmã disse, negar a palavra de Deus. E assim o Espírito Santo nos usa. E assim é da forma como Ele quer, não como nós queremos. E se você, por algum momento, às vezes se sente só, o Espírito Santo tem um recado para você. Eu estou contigo. Eu não vos deixei só. Eu só quero ver como você se comporta. Eu só quero ver como é que você anda. Porque é em espírito e é em verdade. Esse é o recado do Espírito Santo.
eu estou com vocês. Essa é a minha obra. Não precisa sentir um arrepio, não, irmão. Não precisa dar rajada de língua, não, irmão. Não precisa elaborar grandes sermões. Basta se colocar na posição de servo e obedecer a voz do Senhor. E Deus vai te dar um presente maravilhoso. Que quando você chegar aos céus e você ver pessoas que um dia você levou a palavra, que você teve a ousadia de pregar para essa pessoa, e você vai ter a alegria, tenho certeza que vai ter um sorriso largo no seu rosto e o seu coração cheio de alegria, de dizer: eu preguei para essa pessoa, eu fui usado pelo Senhor. Aleluia. Essa é a alegria do cristão, é povoar os céus e esvaziar o inferno. Deixa o Espírito Santo usar você. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Quem conhece aquele hino assim, ó? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Deus, aleluia. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Mesmo ferido, clamando, chorando, o seu clamor chega na presença do Senhor, porque o Espírito assim o faz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, querido Deus, maravilhoso Pai. Ó Espírito Santo que está no nosso meio, que nos agracia com a tua santa presença. Em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, conduz-nos, Senhor, a caminhos que levam, Senhor, a pessoas que necessitam da tua voz. Conduz-nos, Senhor, a levar a tua santa palavra, Senhor. Que nossas mãos, Senhor, são instrumentos de cura, Pai. Que os nossos lábios, Senhor, sejam instrumentos de consolo e conforto para as vidas. Mas eis-nos aqui, Senhor. Toca nossos lábios, toca nossas mãos, purifica-nos. Se há alguma tristeza dentro de nós, tira, papai. Se há alguma dor, retira, Senhor. Sara as nossas feridas. Mas em nome de Jesus, eis-nos aqui. Eu peço, Senhor, a tua bênção que já tens dado, já tens derramado a cada um que aqui está, Senhor. Peço, Senhor, que visita, Senhor, aquele lá daquelas jovens que aqui estavam, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Opera um milagre naquele lugar. Que aquela mulher
ela venha sentir nojo da droga, Senhor. Que ela venha sentir enjoada só de sentir o cheiro, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, nós repreendemos todo o mal, toda maldade, toda obra de Satanás, todo trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, palavra de maldição que foi lançada no passado ou no presente, nós repreendemos em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Pude me expressar melhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Senhor. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Eu dou graças a Deus aí pelo irmão. Amém. Pelo irmão de Lerci, né? Dizer simplicidade, né? Glória a Deus. A gente fica feliz, Aleluia. né? É qual, irmão? Mateus capítulo 5, versículo 3. Era só para registrar aqui. A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Ao resumo de tudo, bem-aventurado aquele que entrega tudo ao Senhor, nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O de cruz ser erguido, é teu amor proclamar.